Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmo 49, 48, 49 da versão hebraica, 48 da versão grego-latina. É o nosso 57º encontro. O engano das riquezas, a ilusão das riquezas. Ouçamos o Salmo. Escutem isto, povos todos. Prestem atenção, habitantes do mundo. Plebeus e nobres, ricos e pobres. Minha boca falará com sabedoria, e minhas reflexões serão inteligentes. Vou abrir meu ouvido a um provérbio. Ao som da lira, proporei o meu enigma. Porque vou temer os dias maus, quando os maus me cercam e espreitam. Eles que confiam na sua riqueza e se gloriam da sua riqueza imensa. O homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida, que nunca bastará, para ele viver perpetuamente, sem nunca ver a cova. Vejam, os sábios morrem, perecem junto com o imbecil e o insensato, deixando sua fortuna para outros. O túmulo é sua morada perpétua e sua casa, de geração em geração. Embora tenham dado o seu nome às terras, o homem não permanece com seu esplendor. É como animal que perece. Esse é o caminho dos que confiam em si, o destino dos homens satisfeitos. São como rebanho destinado ao túmulo. A morte é o seu pastor. Vão direto para a sepultura. Sua figura se desvanece, e o túmulo é a sua moradia. Quanto a mim, Deus resgata a minha vida. Tira-me das garras da morte e me toma consigo. Você não se preocupe quando alguém enriquece, quando o luxo da casa dele se multiplica. Quando ele morrer, nada levará, e seu luxo não descerá com ele. Enquanto vivia, ele mesmo se felicitava. Todos o aplaudem, pois tudo vai bem para você. Ele vai juntar-se aos antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem rico sem inteligência é como animal que perece. Este é o nosso salmo, que nós vamos refletir, a ilusão das riquezas. Este salmo é um salmo sapiencial. Trata de uma oração pessoal ao próprio Deus, para buscar forças na vivência da fé, diante do sofrimento dos pobres e a riqueza prepotente dos ricos. Este é um salmo do período sacerdotal, do pós-exílio da Babilônia. Versículo 2. Escutem isto, todos os povos, ouçam, habitantes da terra. Escutem essas palavras, escutem, ouçam. É um chamado aos ouvintes, a fim de ter atenção às palavras que virão a seguir, e poder depois repeti-las. Versículo 3. Os filhos de Adão, e também os filhos dos homens, todos juntos, ricos e pobres. É um salmo sapiencial. Quer refletir sobre a sabedoria. Todos são chamados à reflexão.
é para todos os povos e é para todos de igual forma, de qualquer classe. É aplicado a todas as categorias, não existe diferença entre elas. Versículo 4. Minha boca falará com sabedoria, e o meditar do meu coração será prudente. Serão grandes palavras de sabedoria e profundas. Ele vai falar sobriamente, palavras prudentes do coração. Versículo 5. Inclinarei os ouvidos a um provérbio. Revelarei ao som da lira meu enigma. A meditação do salmista, com palavras de sabedoria, saem do coração e será entendida e será compreendida. O fundamento de suas palavras nasceu de um provérbio, irá entoar com a lira seus versos, suas palavras. Versículo 6. Porque hei de temer os dias maus, quando meus perseguidores me rodeiam? A pergunta expressa a negação. Não vou temer os dias maus, pois não há razão para temer os dias maus, quando o iníquo e a iniquidade que rodeiam as solas dos pés, quarapucas, com cordas, tentando laçá-lo. O salmista quer dizer que ele não se preocupa quando os inimigos, maus e iníquos, armam arapucas para pegá-lo. Versículo 7. Eles que confiam em sua fartura e em sua riqueza imensa se gloriam de si mesmos. Aqueles que confiam na riqueza devem prestar atenção o que o salmista vai dizer. Eles confiam em sua grande riqueza. Aqueles que confiam em sua própria riqueza são autossuficientes pelo fato da própria riqueza. Versículo 8. Irmão, ninguém pode pagar pelo seu próprio resgate. Homem nenhum pode pagar o seu preço a Deus. Nenhum homem pode redimir seu irmão com dinheiro, da morte para a vida. Ninguém pode pagar a Deus, Elohim, o resgate da vida. O texto hebraico diz: nenhum homem pode redimir seu irmão. Não pode pagar pela vida do irmão. Versículo 9. É tão alto o preço do resgate da vida que seria sempre insuficiente. A vida tem um preço muito alto. Riqueza nenhuma pode pagar este resgate. O preço da vida é alto. Não vai conseguir pagar o resgate, mesmo que ele tenha muita riqueza. Versículo 10. Para o homem viver eternamente, sem nunca ver o túmulo. No texto hebraico é uma interrogação. Pode o homem viver eternamente? Ele nunca verá o túmulo? Pode o homem que confia nas riquezas esperar que viva para sempre? Este homem rico que se compraz na riqueza nunca verá o túmulo? Versículo 11. Pois eis que os sábios morrem, perecem junto com o imbecil e o insensato, deixando para os outros sua fortuna. Ao insano que pensa que nunca verá o túmulo, ele tem uma vã esperança, pois tanto o sábio quanto o imbecil, todos morrem com a mesma morte. Todos morrem e deixam suas fortunas que tanto confiavam a outros. Versículo 12. No seu íntimo, imaginam que suas casas duram para sempre, e suas habitações de geração em geração, e dão seus próprios nomes às suas terras. As prosperidades não serão capazes de redimir o homem da morte, e que a construção de suas casas ficarão para sempre, e que manterão seus nomes depois da morte. Pessoas que vivem na terra colocam nomes em casas e palácios e terras, nos nomes daqueles que morreram. Serão lembrados pelo nome,
mas estarão mortos, e não podem dar nada pelas vidas que viveram. Nem fama, nem riqueza compra a vida. Versículo 13. Mas o homem não permanece com sua glória. É comparado aos animais que perecem. Os que confiam na riqueza, estes homens, não terão, são comparados aos animais de corte que vão morrer. O homem que dorme na morte não tem benefício nenhum, quando em sua honra alguém lhe dá o nome a uma propriedade. Aqueles que assim pensam, em ter o nome lembrado em prosperidades, é comparado a uma besta, um animal que morre. Um animal irracional que vem destruído pela morte. Versículo 14. Esse é o caminho deles, que seguros de si andam felizes com a própria sorte. O caminho deles, os que confiam em sua própria riqueza, estão determinados a chamar suas propriedades com seus próprios nomes. Eles são loucos, insanos. Podem dar nomes às propriedades, mas não podem comprar a vida. E depois, pessoas vão aprovar isto com suas bocas, exaltando-os pelas belas construções e propriedades. Constroem até memoriais. Isto é tudo loucura. Eles não compram a vida com isto. Versículo 15. São como ovelhas levadas à mansão dos mortos. A morte os apacentará. Pela manhã, os retos dominarão sobre eles, e suas imagens apodrecerão com eles na habitação dos mortos. O pastor deles será a morte. Eles vão à mansão dos mortos, que é o lugar deles, e serão pastoreados pela morte, confiados ao anjo da morte. O salmista usa uma noção conhecida da época sobre a morte e a mansão dos mortos. Os que ouvem o salmista entendem o que ele ensina. Os anjos da morte não irão atormentá-los. Os anjos da morte irão atormentá-los com o cajado de pastor dos mortos cada manhã. São os anjos destruidores e atormentadores. Retos são os anjos da morte. O espírito da pessoa que acredita nas riquezas serão colocados fora de sua morada, que ele construiu, e lançadas ao horror da mansão dos mortos. Versículo 16. Quanto a mim, Deus há de resgatar da morada dos mortos a minha vida. Sim, Ele há de me resgatar. Deus Elohim tem o poder de me redimir da mão da morte, da morada dos mortos. Pois o homem não pode redimir o outro, seu irmão. E por isso que o salmista confia no Senhor Elohim. A confiança de que Deus Elohim há de resgatá-lo, como fez com Enoque e Elias. Versículo 17. Não se alarme quando o homem se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa. Os que ouvem as palavras do salmista, quando eles puderem ver um homem que é bem-sucedido, com grande fortuna, não se devem alarmar. Não se devem apavorar quando aumenta a glória da sua casa, seu patrimônio e sua fortuna. Versículo 18. Pois não levará consigo nada quando morrer, e a sua glória não descerá com ele. Quando o rico morre, ele não leva nada consigo, pois o homem não pode salvar e levar a riqueza que construiu depois da morte. A verdade é que somente enquanto dura sua vida neste mundo, ele pode beneficiar com suas posses, mas não depois da morte. Sua riqueza não irá com ele para a mansão dos mortos. Versículo 19. Quando ele vivia, assim bendizia a si mesmo. Eles
o elogiam, pois tudo vai bem para você. A vaidade dos elogios de grandeza e de superioridade. Eram bajulados por aqueles que queriam se beneficiar de algo da riqueza do outro, ou para ser valorizado. Elogio e bajulação é desprezível e é uma grande ilusão. Versículo 20. Irá juntar-se à geração de seus pais, jamais verão a luz. O fim dos que ajuntam riquezas para si são as trevas. Depois da morte, a sua alma chegará ao lugar onde a geração de seus pais se encontram. A morada dos mortos são trevas. Versículo 21. O homem que possui riqueza e não compreende é como os animais que perecem, morrem. Uma comparação do ser humano que possui riqueza e que não compreende. Parecem animais, bestas selvagens, eles morrem. A compreensão aqui significa o homem que segue o caminho, que reflete o caminho que deve seguir, uma atitude de reflexão para seguir um caminho para a vida. E o caminho de Deus Elohim é daqueles que não confiam na riqueza, mas daqueles que confiam em Deus, sabendo que só Ele, Deus, Elohim, redime a vida do homem e que a riqueza nenhuma pode comprar a vida. Cada um é capaz de vender a sua vida a qualquer preço. O preço da vida em Deus é pura gratuidade daqueles que confiam e se entregam a Ele. O preço das vaidades é sua própria autodestruição e a sua morte. Aqueles que hoje são elogiados não serão elogiados na mansão dos mortos, porque todos somos iguais. Seremos tratados pela graça de Deus na eternidade, ou seremos tratados com o nosso nada na mansão dos mortos. Deus é nossa salvação, Deus é nosso sustento, Ele é nossa única e verdadeira riqueza. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.